Apostasia? Apostasia? Apostasia. Mas afinal, o que é apostasia? Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos de volta ao nosso canal Creio Logo Sei. Hoje, continuando no nosso tema, de fim dos tempos, escatologia, volta de Jesus, nós vamos falar sobre a palavra apostasia. O texto básico que nós vamos usar está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, dos versos de 1 ao 3. Mas antes da gente começar, peço a você gentilmente que se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, curta, compartilhe esse vídeo se você for edificado por ele e que você possa nos seguir lá nas redes sociais. Muito obrigada. Vamos ler? Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Amém. Glória a Deus pela sua palavra. Então, queridos, a nossa discussão hoje vai ser em cima desse texto e sobre a palavra apostasia, que ela está aqui no versículo 3, né? Antes daquele dia virá apostasia. Que dia? O dia do Senhor, né? Aqui já existe uma diferença entre, ele fala no começo, a gente já falou sobre isso quando a gente expôs o capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, né? Que a reunião nossa com o Senhor é uma coisa, o dia do Senhor é outra. O dia do Senhor é o equivalente à angústia de Jacó, que nós fizemos um vídeo, né, há pouco tempo sobre isso. Vou deixar o link aqui, você pode também acessar. Como dizem alguns textos do Antigo Testamento, por exemplo, Amós 5, 18 ao 20, Zacarias 12, Isaías 13, 9. O dia do Senhor é um dia de sofrimento, não é um dia bom, não é um dia legal. Amós 5 fala isso. Vocês querem o dia do Senhor? É de vocês que anseiam pelo dia do Senhor. Vocês querem o dia do Senhor? O dia do Senhor, é dia de trevas, é dia de chumbo grosso, não é brincadeira não. Então você entende que o dia do Senhor está falando da grande tribulação, que também é chamada no Antigo Testamento, além de dia do Senhor, de angústia de Jacó. Ou seja, um momento, 7 anos de, especificamente, entre muitas outras coisas como juízo e salvação também, mas de tratamento de Deus com Israel. Muito bem, mas nós estamos falando aqui de apostasia. A palavra apostasia, se você for a um léxico grego, o que é um léxico? É um dicionário grego para português. O Novo Testamento foi escrito em grego. Então, quando você quer ver exatamente qual foi a palavra usada lá no original, né? Porque a gente veio de traduções. Então, você veja o original e aí você pode pegar um léxico e ver o que aquela palavra exatamente significava, né, para aquele povo, naquele idioma, naquele tempo. E aí, se você for ao léxico do Riddell e do Scott, você vai ver que a palavra apostasia usada aqui no texto, ela significa deserção, rebelião, partida física, saída física, desaparecimento, afastamento, distância, distinção. Aí vamos voltar para o texto. Vamos reler o versículo 3. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado. Ora, o que será exatamente que Paulo estava dizendo quando disse que antes daquele dia vai vir a apostasia? O que nós entendemos quando nós lemos esse texto? Eu particularmente entendo e acredito que a maioria entende que ele está falando de uma apostasia da fé, né? Vai vir uma apostasia. Tipo, as pessoas vão dar as costas para o Senhor, muitos que hoje creem em Jesus vão apostatar da fé, vão se afastar da fé, vão dar as costas para Jesus e então o homem da perdição vai se manifestar, o homem do pecado. Mas
como a gente acabou de ver, no grego, apostasia significa outra coisa. Pode significar isso aqui também, mas existe um detalhe a mais. Apostasia significa separação, deserção, rebelião, divórcio, distinção, saída, desaparecimento. Bom, então, será que ela está realmente dizendo aqui só que, quando muita gente deixar de crer no Senhor, quando muitas pessoas apostatarem da fé, então o homem da perdição, o homem do pecado será manifestado? Será que é isso mesmo? Se a gente olhar para o resto do Novo Testamento, quando essa palavra aparece, a gente vai ver que aqui a palavra apostasia ela foi transliterada. É como, por exemplo, a palavra apocalipse. Apocalipse é uma palavra que não existia no português e ela foi transliterada. Né? Necrópsia, autópsia, são palavras transliteradas. Então, o tradutor, simplesmente, em vez de traduzir a palavra pelo que ela significa na nossa língua, ele pegou a palavra exatamente do jeito que ela era no original e colocou no texto em português. Apostasia. Aqui ela é um substantivo, ela também tem um verbo, né? E como na nossa língua, né? Nós temos verbos, substantivos e outras categorias de palavras. Então aqui especificamente ela é um substantivo. E dessa forma de substantivo ela aparece só mais 2 vezes no Novo Testamento, que é Atos 21:21. Que até na tradução nossa não veio mais como substantivo, mas veio como verbo, o verbo afastar-se. Nessa tradução Nova Versão Internacional, a palavra apostasia no grego foi traduzida como afastar-se. Então, agora, a palavra abstemes é a forma verbal da palavra apostasia, lá no original, no grego. E nessa forma, como verbo, ela já aparece 15 vezes no Novo Testamento. O substantivo apostasia aparece 2, né, que é aqui em Tessalonicenses e lá em Atos 21. Agora, na forma verbal, ela aparece 15 vezes no Novo Testamento. Dessas 15 vezes que ela aparece no Novo Testamento, veja bem, ela só aparece para denotar afastamento espiritual 3 vezes. Então, ela aparece o verbo abstemes, que é o verbo de apostasia, aparece 15 vezes no Novo Testamento. Dessas 15 vezes, somente 3 vezes ele quer denotar um afastamento espiritual, que estão nos seguintes textos. 1 Timóteo 4, versículo 1, que é traduzido na Nova Versão Internacional, que é essa que eu estou usando, como abandonarão a fé. Veja bem, ela tem uma conotação de afastamento espiritual. E o texto deixa isso claro. O texto não fala simplesmente apostatarão, abandonarão. Abandonarão o quê? Apostatarão do quê? Da fé. Então fica claríssimo nesse texto de 1 Timóteo 4:1 que ele está falando sobre afastamento espiritual. Um outro texto em que é usado com esse mesmo sentido está em Hebreus, capítulo 3, versículo 12, que ele fala assim, que nenhum de vocês se afaste do Deus vivo, né? Não é se afastar do quê? Simplesmente, né, me afastar. Afastar de alguma coisa ou de alguém, do Deus vivo. Então, mais uma vez, fica evidente que o texto está falando de afastamento, de separação espiritual. E o outro texto que nós vemos isso no Novo Testamento é Lucas 8:13, que está falando da parábola do semeador. E aí, quando chega nessa parte que no original era o verbo abstemes, né, o verbo de apostasia, foi traduzido como eles desistem na hora da provação. Então, ficou claro também que está falando de um afastamento espiritual. Bom, muito bem. Então, nós vimos que o verbo aparece 15 vezes no Novo Testamento. Dessas 15 vezes,
3 vezes está sendo evidente que ele está falando de afastamento espiritual e nas outras 12 vezes ele simplesmente faz referência a uma partida, a uma saída, a uma separação física. Você pode conferir isso em 2 Coríntios 12, capítulo 8, Mateus 19, 7, Lucas 2, 37, Atos 15, 38, Lucas 4, 13, Atos 19, 9, por exemplo. Dei aqui 5 desses 12 textos para você, em que você vai ver ali traduzido, né, como é um afastamento físico, mas um distanciamento, uma viagem, um deslocamento e tal. E lá no original é o verbo abstemes, que é o verbo da palavra do substantivo apostasia, ok? Vale também a gente ressaltar um registro histórico de bem antes de Cristo, né? Que é um texto de Arquimedes, do grego antigo, grego clássico. Também a gente pode ver isso em alguns textos de Aristóteles, onde eles usam a palavra apostasia justamente para falar de distanciamento físico, sumiço, evaporação. Olha que coisa. Porque baseado em todas essas informações agora, você não fica assim com uma pulguinha atrás da orelha? O que é que Paulo estava querendo dizer mesmo aqui em 2 Tessalonicenses 2:3? Que antes que essas coisas aconteçam, venha a apostasia. Se fosse só um afastamento espiritual, como naqueles outros 3 textos que nós vimos, por que não tem mais 2 palavrinhas ali, a expressão da fé? Antes que venha a apostasia da fé. E então será revelado o homem do pecado. Ou então, por que não tem ali, não foi traduzido como o afastamento de Deus? Então será revelado o homem do pecado. Não é intrigante? Será que realmente a palavra apostasia aqui em 2 Tessalonicenses 2:13 quer dizer só um afastamento espiritual? Então, antes que tudo isso aconteça, virá o afastamento espiritual, então será revelado o homem do pecado. Será? Sendo que a gente viu que essa palavra, ela é utilizada para falar de distanciamento físico, de partida, de sumiço, de evaporação. O que te lembra isso? Sumiu. O que será? Não é verdade? É interessante isso. Mais interessante ainda é ver outros dados, né? Até o ano de 1600, as traduções bíblicas que existiam traduziam essa palavra apostasia aqui em 2 Tessalonicenses como partida, saída, retirada. Então imagina um texto de 1600 traduzido para o português, para o inglês, para o alemão sobre esse texto. Ele ia dizer assim, ó: não deixem que ninguém os engane, de modo algum. Antes daquele dia virá a retirada. E então será revelado o homem do pecado. Ou antes daquele dia virá a partida. E então será revelado o homem do pecado. Era assim que esse texto era traduzido até mais ou menos 1600. Por que colocaram apostasia ao invés de usar as nossas palavras no português? A partir da Bíblia King James, do rei James, lá da Inglaterra, né, que era um protestante, então começou a traduzir aqui, tirou partida, tirou retirada, tirou saída e colocou apostasia. Para quê? Por causa da contenda entre católicos e protestantes, né? Porque os protestantes entendem que os católicos apostataram da fé, então, o grande dia, o fim dos tempos está chegando. E a prova disso são esses apóstatas aí. Então, tá aqui, apostasia. Os católicos, por sua vez, fizeram a mesma coisa. E a partir de então, essa palavra foi transliterada e ela está em todas as traduções que a gente tem desde então, né? Mas se você quiser pesquisar, a Bíblia de 1384 de Wycliffe, 1526 de Tyndale, 1535 de Coverdale, 1539 de Cranmer, 1576 British, 1608 Genebra, elas traduzem o texto como partida, retirada, saída, né? Depois disso, depois da contenda, depois da reforma, é que se começou a transliterar a palavra apostasia, botou ela no texto aqui, e a gente entende como é um afastamento espiritual, é uma apostasia da fé, porque para nós hoje
Por causa justamente disso, a palavra para nós apostasia significa isso, afastamento da fé. Só que Paulo, todas as vezes que foi falar de afastamento espiritual, ele deixou claro, né? Afastamento de Deus, apostasia da fé, enfim. Então, será que esse texto aqui está querendo mesmo dizer isso que a gente acha que ele diz? Apostasia da fé? Será que esse texto aqui quer dizer retirada? Retirada do quê? Retirada de quem? Ora, da igreja. Antes que não venha a partir da retirada, o homem, o filho do pecado, não vai se manifestar. Ou será que ele quer dizer as duas coisas? Será que Deus permitiu esse tipo de dúvida, né? De debate, de pesquisa, que pesquisa e não dá para chegar a uma conclusão certeira? Porque ele quer realmente que a gente esteja preparado, seja para uma coisa, seja para outra. Eu particularmente acredito que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, mas existem textos também que deixam a gente assim, com a pulga atrás da orelha. Então, como será? Ninguém tem certeza. Então, o que nós devemos fazer? Estarmos vigilantes e preparados. Vigilantes caso seja antes e preparados caso a gente tenha que passar aí por mais perrengue, né? Por muito mais perrengue. Embora eu não acredite sinceramente, né? Baseada em muitos textos. Mas a gente precisa ser humilde, a gente precisa, como diz o meu professor, pastor Johnny Vieira, escrever em lápis e não em caneta, porque a gente pode ter que apagar. Então, a conclusão que a gente pode tirar aqui é que realmente o texto pode significar a retirada. A igreja precisa ser retirada para que o homem do pecado se manifeste. Mas pode ser que signifique não só isso, mas também que vai haver, infelizmente, uma grande apostasia espiritual, um grande afastamento e esfriamento espiritual. Tudo ao mesmo tempo. E é o que está acontecendo, não é, gente? É o que está acontecendo, é o que a gente vê. As pessoas se dizendo cristãs e fazendo cada blasfêmia, cada heresia, cada absurdo, né? Pessoas apostatando da fé, pessoas dando as costas para a palavra de Deus, pessoas que adoram o seu próprio ventre e se dizem servos de Jesus. É isso que nós estamos vendo. Então, realmente, eu acredito que a gente pode entender que o texto aqui quer dizer não só uma coisa, mas duas, né? Duas coisas que vão andar juntos, paralelas, né? O afastamento espiritual, que à medida em que o tempo passa, ele aumenta, os escândalos aumentam, as coisas terríveis aumentam, as blasfêmias aumentam, e também que a igreja pode partir, né? Pegar, arrumar sua mala que não tem, porque a gente vai porque a gente vai sem nada, vai para um corpo glorificado, mas arrumar e sumir daqui, voar, como diz aquele hino exilado, né? Eu quero já voar, aleluia, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mas o fato é que estejamos preparados, que estejamos atentos e que estejamos realmente ligados na palavra de Deus, né? Ligados mesmo nela, assim, conectados com ela e com o Espírito Santo de Deus, porque nós não estamos em trevas para que aquele dia nos apanhe de surpresa, amém? Glória a Deus! Eu espero que essa palavra fale ao seu coração, que Deus te abençoe e te guarde, e a gente se vê aqui no próximo vídeo, se o Senhor permitir. Um grande abraço e fiquem todos na graça e na paz do Senhor!